Vida de Mariana, de Jesus Torres, continuação, capítulo 11. Retornada ao mundo por amor às suas irmãs, dedicou-se com maior empenho a praticar a vida monástica do sacrifício e do amor. Desempenhou os ciclos que a obediência lhe confiara com extraordinária prontidão e com incêndios de amor seráfico. Fizeram-na enfermeira, e assim, desdobrando-se em afetos amorosos para com seu amado, servindo as enfermas como se verdadeiramente em cada uma estivesse o nosso Senhor Jesus Cristo padecendo. Oh, com que humildade, compaixão e caridade servia e consolava os membros padecentes de seu Senhor Jesus crucificado! Que torrentes de consolo derramava no leito de dor! Oh, que certa ocasião a jovem acidentou-se, queimando a metade da face e todo um braço. Entrando o médico, o Sr. Sancho viu que a avaria era mortal e que ela não viveria, por ter queimado até os ossos. Madre Mariana, em lágrimas, curava-a de joelhos. Vendo isto, o Sr. Sancho disse: se a Madre Mariana fizer um milagre, ela se salvar-se-á. Com efeito, depois de um mês ficou completamente sã, e diante do prodígio, o Sr. Sancho exclamou: Madre Mariana é uma santa. Se os seculares soubessem disso, levá-la-iam para os hospitais de empestados, e a todos ela curaria. Assim como a sombra de São Pedro sarava os enfermos, assim também a sombra de Madre Mariana curaria todos os que dela se aproximassem. Oh, como o Sr. Sancho conhecia a virtude desta aromática açucena! Examinando os êxtases desta criatura angelical desde menina, compreendendo a fragrância de sua penitente e inocente alma, Madre Maria, temendo que a sobrinha se envaidecesse pela cura estupenda, disse-lhe: quão atinado é o Sr. Sancho! Tem muitos conhecimentos, que cura bem feita! Madre Mariana respondeu sorrindo: a misericórdia de Deus é quem fez essa cura. Ofício de provedora. Madre Mariana desempenhou-se prodigiosamente no ofício de provedora. Quando o pão não bastava, ela o multiplicava com suas mãos. Muitas vezes, devido à pobreza do mosteiro, faltava o necessário para o sustento das religiosas. Então a santa prosternava-se aos pés de Jesus sacramentado, tirando desse rico tesouro o socorro para a sua comunidade. Levantava-se dos pés de Jesus Cristo o ato contínuo, vinham de fora as doações de alimentos. Oh, com que gratidão, alegria e humildade Madre Mariana recebia o presente que seu divino esposo, pela divina vontade e providência, dava para suas irmãs. Ela mesma o distribuía, e era tudo suficiente, porque passava por essas mãos criadas por Deus para instrumento de suas misericórdias. Ó claustros benditos, testemunhos de tantas maravilhas, benditos locais de trabalho, santificados com as virtudes heróicas de Madre Mariana, benditas religiosas que tantas vezes saciaram a fome e as suas necessidades com milagres conseguidos pela oração e penitência dadas pela divina providência por mãos dessa sua santa provedora. Ofício de sacristã. Esse ofício ela o desempenhou prodigiosamente como um serafim. Oh, que afetos ardentes, que fé tão viva, que humildade tão profunda para servir ao cativo de seus amores no Santíssimo Sacramento. Quando em seus incêndios seráficos via-se desolada, com essa confiança que o amor inspira, dizia-lhe: se precisas de mim, meu amor, por que pareceis dormir? Até quando? Que sono tão pesado tens? Desperta-te, pois teu sono já se faz longo. Afogo-me em um mar de tribulações e tu dormes. Desperta-te, amor meu, socorre-me. E outras vezes, aos pés do tabernáculo, ela dizia: pensas que não precisas de mim, amor meu? Tratava assim com filial confiança Jesus sacramentado.
Quando a lamparina do Santíssimo se apagava, rogava ao seu anjo da guarda que fosse acendê-la, e que este fazia prontamente. Às vezes, pela noite, quando a Virgem enamorada dormia, seu anjo a despertava, dizendo-lhe: minha irmã, a lamparina do teu amado está apagada. E ela, repreendendo-o, dizia: por que, ao invés de despertar-me, não a acendeste com teus resplendores, meu anjo da guarda? E correndo em direção ao coro, encontrando seu amado às escuras, fazia seu anjo acender a lamparina. Como esta humilde religiosa ficava desagravando ao nosso Senhor sacramentado. Com seu coração se desfazia pelos gemidos de amor seráfico que a consumia. E o divino prisioneiro, que doces colóquios teria com sua amada? Ó noites felizes, passadas em delícias inefáveis nas grades do coro, com a humilde Virgem concepcionista. Aqui bem se pode exclamar como São João da Cruz: ó noite que uniste a amante com a amada, ó noite feliz, ó noite acalorada. Ofício de irmã rodeira. O ofício de rodeira também desempenhou como um apóstolo do divino amor. Os pecadores que vinham à roda, atraídos pelo ímã suavíssimo de suas palavras, retiravam-se compungidos, feridos pelo timbre dessa Virgem caritativa, e se convertiam. Oh, quem poderá compreender as conversões miraculosas que Madre Mariana conseguiu na roda? As almas que dali se aproximavam melhoravam. Se o coração da rodeira era uma fornalha ardente de amor divino, não é de estranhar que as almas tíbias se acalentassem ao se aproximarem dela e que as amantes também se afarvorassem. A santa rodeira era toda a caridade. Quando não tinha a quem mandar para satisfazer as necessidades de suas irmãs, rezava ao anjo da guarda para que trouxesse o que fosse mister. Então a serpente que sempre a perseguia se retorcia junto à roda e Madre Mariana lhe dizia: ociosa, porque não tens o que fazer, estás aqui te retorcendo? E ainda outras palavras humilhantes: vai-te daqui! E fechava a porta quando a serpente dava alaridos terríveis. Retornando o santo anjo, trazendo o que ela precisava, avisava-lhe onde estavam as freiras para que lhes fosse entregar. É fácil compreender a paz, caridade e união em que nesses tempos ditosos vivia na comunidade. Santificadas as rodas e cumprida ao pé da letra a santa regra, deixando Madre Mariana em todos os ofícios santos modelos a serem imitados. Ofício de vigária do coro. Desempenhou também o ofício de vigária do coro com um zelo pelo culto divino que invejaria os próprios anjos. Que recolhimento, humildade e fervor no ofício divino! Que pontualidade na recitação das horas! Se ela viu no céu como os anjos louvam a Deus 3 vezes santos, como imitaria na terra a salmodia divina, alternando o coro de concepcionistas com o coro angélico? Certa ocasião em que limpava as cadeiras do mosteiro, apareceram-lhe religiosas falecidas que estavam penando no purgatório, por terem quebrado o silêncio do coro, ou por várias distrações na recitação do ofício, ou ainda por faltas nas orações. Madre Mariana, com seus rogos e súplicas, aliviava suas penas, desempenhava-se do culto divino primorosamente. Os reverendos frades menores lhe ensinavam a música e o canto gregoriano. Madre Mariana dotava de uma voz melodiosa, cantava e tocava o órgão, alternando com suas irmãs. Não é possível externar os afetos amorosos com que esse seráfico cisne cantava Jesus sacramentado e a sua Mãe Santíssima, sendo essa Virgem Santa a peça mestre que instruía suas irmãs, a fim de que pudessem desempenhar o culto divino. Esta humilde religiosa, quando saiu do jovenato, disse que seria sempre a última de todas, e assim o foi. Aos sábados, dia da limpeza geral, ela varria por 4 religiosas. E quando Madre Maria mandava que não se reagitasse tanto, respondia com humildade: minha mãe, é melhor servir um dia na casa do Senhor do que passar longos anos nas do mundo.
Preferentemente varria os claustros inferiores, porque por ali fazia às noites suas penitências ocultas. Os demônios, querendo assustá-la, espalhavam uma quantidade enorme de vermes, os quais deitavam imundície asquerosa pelos claustros. Somente ela via esse enxame de animais e, com o sinal da cruz, todos desapareciam, deixando limpo o local que havia varrido. Certa ocasião, vendo Madre Maria que o piso já estava limpo, perguntou-lhe: já está bem limpo? Madre Mariana fez com o sinal da cruz e os vermes desapareceram com estrondo. A superiora assustou-se, perguntando: o que aconteceu? Ela respondeu com leve sorriso: ó claustros felizes, campo dos combates e triunfos desta heroína, locais floridos por sua terrível penitência. É de se notar que, tendo desempenhado os ofícios do convento, desde os mais humildes até o mais elevado de priora, portou-se bem, sempre com humildade e docilidade, como se fosse a última noviça leiga. Seu trato era doce e suave, prudente, discreta, afável, de tal modo que as próprias religiosas que a atormentavam e perseguiam chegaram a conhecer o tesouro precioso que tinham nela. E como Madre Maria soubesse que estas a estavam estimando, afligiu-se muito, rogando a Nosso Senhor não lhe privasse do sofrimento e das injúrias, porque sabia o prêmio imenso que tem no céu a alma que padece unida à paixão de Nosso Senhor. E seu divino esposo concedeu-lhe o rico tesouro das humilhações, sofrimentos e desprezos. Ai, meu Deus, então eu tenho que agradecer muito, meu. Oh, aleluia, glória a Deus, eu quero viver assim, então é isso mesmo que eu quero, mete bronca, manda mais, é difícil, mas manda mais. Capítulo 12. Os anos dessa vida mortal corriam céleres, e Madre Mariana de Jesus, como valente guerreiro, combatia os combates do Senhor, adquirindo triunfos e honras em cada batalha. Sua vida, toda morta para o mundo, estava escondida em Cristo, com Cristo em Deus. A cada momento ascendia a maiores virtudes, progredia até chegar aos altos cumes da perfeição, a qual Deus a chamava. Quando a Santíssima Virgem comunicou-lhe no céu que ela seria mestra de noviças, esta humilde Violeta, que em si só via indignidade e miséria, não cessava de chamar o seu divino esposo com terno gemido, dizendo: amor meu, afasta de mim este cálice tão amargo. Madre Mariana é escolhida então para mestra de noviças. Mas Jesus não a escutou, e chegando o tempo destinado por Deus, as religiosas escolheram unanimemente Madre Mariana de Jesus para mestra de noviças, e sem atender os ternos gemidos e arrulhos da humilde pomba, puseram sobre seus ombros a pesada cruz. Parece que este foi o maior sacrifício a que Deus a sujeitou, não tendo outra vontade que a de seu divino esposo. Devia submeter-se, imitando suas próprias palavras: não se faça a minha vontade, mas a vossa. Na noite em que recebeu o noviciado em presença de suas súditas, 3 noviças e 4 pretendentes, prosternou-se diante delas, como se fosse confessar suas culpas, dizendo com suma humildade: minhas irmãzinhas, a comunidade incumbiu-me deste ofício, não porque tenho algum mérito, mas para que venha aprender consigo as virtudes. Peço-lhes, me olhem e tratem-me como sua irmã. Sou uma irmã mais velha, e enquanto tal me terão confiança. Venho formar suas almas para que sejam santas religiosas, e chegará o dia em que saberão que não sou eu a mestra, mas sim a Santíssima Virgem. Sou um débil instrumento dela, e só disporei do que ela quiser. Então, com essas palavras e outras razões de humildade, começou a governar as noviças, fazendo-se toda para todas. A cada uma dirigia conforme o grau de virtude a que Deus lhe chamava. O número das jovens multiplicava-se prodigiosamente. Seu noviciado foi de almas escolhidas, somente assim, pois não permitia entrar quem não tivesse vocação. Madre Mariana formava suas noviças de tal modo que todas saíram excelentes religiosas e muitas santas.
Assim, a Santa Mestra formou uma geração de religiosas de tão bom espírito que até hoje existe a semente preciosa dessa frondosa árvore de virtudes. Ó tempos felizes em que nossa Santa Irmã fazia de seu noviciado um paraíso de delícias, no qual passeavam o Divino e sua Mãe Santíssima, servidos em espírito e verdade. Conhecia o fundo do interior de cada religiosa. Quando as noviças iam professar, a Santa Mestra as preparava, dirigindo-lhes práticas conforme o espírito de cada uma. Na véspera da profissão, lhes comunicava tudo o que teriam que passar segundo o caminho de nosso Senhor lhe traçava. Avisava-lhes também como e quando morreriam, e para as que deixariam esta vida antes dela, dizia: Minha filha, eu não me separarei do teu leito até te entregar tua alma nas mãos de Deus, nosso Senhor. E dizia para as que morreriam depois dela: Minhas filhas, quando se aproximar minha morte, não vos esqueçais de vossa madre. Deste modo, comunicava às filhas as coisas futuras que viriam, tendo-as preparado com a prática de todas as virtudes, porque conhecia o interior de cada uma. Por vezes, quando alguma freira lhe ocultava as faltas cometidas no dia, chamava-a a sós, dizendo: Minha filha, cometeste hoje tal falta, quebraste o silêncio em tal lugar dizendo tais palavras, façamos agora a penitência. E junto com a noviça se ajoelhava e pedia perdão ao nosso Senhor pela sua falta. Deste modo, nada podiam ocultar-lhe, e amando-a como mãe, veneravam-na como santa. Ó feliz noviciado, antessala do céu, ou melhor dito, delicioso céu na terra onde se adorava. Louvava e amava a Deus por meio da observância monástica, praticando a vida do amor sacrificado, cumprindo a Santa Mestra rigorosamente as menores regras e santas observâncias da comunidade. Seu noviciado era o primeiro a levantar pela manhã e a rezar o ofício parvo de Nossa Senhora. Nesta manhã, em que as noviças não estavam dispostas para madrugar, Madre Mariana saiu só para rezar o ofício. Tinha o costume de, ao passar pelo edifício onde ficava o coro, disciplinar-se pelas almas abandonadas. Concluída a disciplina, encaminhava-se ao coro e, quando ia dar um passo, achava-se impedida por profunda e horrível depressão do terreno, de cujos abismos se ouviam gemidos espantosos. Assustada, Madre Mariana pensou estar fora do convento e deu um grito, dizendo: Meu Deus, onde estou? Ai, meu amado convento! Investida infernal contra a recitação do ofício parvo de Nossa Senhora. Viu a seguir a cabeça de um dragão assombroso. Viu a seguir a cabeça de um dragão assombroso, tão grande como a casa de seu noviciado, que abrindo a boca lhe mostrava uma multidão de almas, dizendo: Todas essas almas eu as engoli e são minhas, e tu também serás minha. Tal foi o susto que desmaiou, e quando voltou a si sentiu que a tomavam pelos braços e a conduziam. Era seu anjo da guarda, o qual disse: Esposa do Senhor, por que temes? Viste o inferno. Isso foi feito pelo demônio para impedir a recitação do ofício parvo. E ouviu outra voz que dizia: Virão tempos amargos em que se terá deixado o ofício parvo e terá enfraquecido o espírito. Ai daqueles que tenha tomado parte nisso. Viu que seu anjo a conduzia pelos braços em levitação até colocá-la no piso, conduzindo-a ao coro. Num degrau que havia, ouviu uma voz horrível que dizia: Com todo o meu poder impedirei a reza deste maldito ofício parvo, porque com isto debilitam minhas forças e me destroem. E caminhando alguns passos, viu uma luz que iluminava todo o convento, elevando as vistas em direção ao teto da igreja. Viu uma estrela formosíssima com o nome de Maria. Entrou no coro e ali a Santíssima Virgem cumprimentou-a pelo triunfo obtido, tranquilizando-a interiormente. É de se notar que Madre Mariana, vendo a depressão do terreno, perturbou-se,
perdendo sua paz ordinária, pois se perguntava por que Nosso Senhor teria permitido tal sofrimento e se teria ocultado seu anjo da guarda. Mas no coro a Santíssima Virgem a tranquilizou. A seguir, as freiras foram chegando para rezar o ofício parvo, pois parece que nessa época toda a comunidade o rezava às 4 horas da manhã. Isso era obrigatório às noviças e recém-professas até o 6º ano de profissão. As demais religiosas rezavam-no por devoção. Bem se pode compreender o fervor extraordinário com que Madre Mariana rezaria o ofício naquela manhã. Como seu diretor, o reverendo Padre Antônio Jurado, ordenou-lhe que certificasse sua priora de tudo o que se passava. A fim de não privar a posteridade desses ricos tesouros, terminados os atos da comunidade, foi avisar a Madre Mariana do ocorrido, e ambos tiveram grande pena pelo que se ia passar no século XX. As religiosas, ao longo dos séculos, mantiveram o ofício parvo da Santíssima Virgem, o que jamais deixou de ser rezado, porque nisto a comunidade das concepcionistas tinha cifrado a felicidade do mosteiro. Capítulo 13. Na vida de Madre Mariana de Jesus há fatos tão estupendos e extraordinários que se não estivessem certificados sob juramento pelos frades menores, o médico e as religiosas seriam incríveis demais para algumas pessoas acreditarem. A saber, os prodígios de amor e sofrimento com que Deus Nosso Senhor presenteou e provou esta sua esposa querida. Madre Mariana recebe os sacratíssimos estigmas de Nosso Senhor. Com efeito, no dia 17 de setembro de 1588, estava fazendo sua oração ordinária às 12 da noite. Prosternada em seu dormitório, deu-se um estremecimento espantoso em todo o corpo, e não conseguindo manter-se, deu um grito. Madre Maria ocorreu logo para vê-la. — O que te aconteceu, minha filha? Perguntou. — Saímos logo, minha mãe, porque toda a casa vem abaixo. É um terremoto, respondeu. A priora abraçou-a e, tremendo junto com ela, levou-a para a cama. As outras religiosas se levantaram. A Madre Francisca dos Anjos, que era enfermeira, pegou em suas mãos e viu que tinham nas palmas algo semelhante a balas, querendo ser expelidas. O mesmo ocorria com as plantas dos pés, nos mesmos locais em que Nosso Senhor havia sido tradeado pelos cravos. No coração havia uma mancha roxa e um risco vermelho, como se estivesse sido ferido à espada. Suas batidas tinham um som terrível que se ouvia de longe. Crê-se por isso que interiormente Nosso Senhor lhe imprimiu suas sacratíssimas chagas. Nessa época, seu tamanho diminuiu, ficando tesa como um pau imóvel, só movendo os olhos e a boca. Passou a noite em um prolixo martírio e adoece gravemente em razão da vida de penitência. Pela manhã entrou o médico Sr. Sancho, examinando-a diligentemente, disse que pela vida penitente a medula de seus ossos havia secado e só tinha vida no coração. Com essa sentença, a enfermeira disse à priora: minha mãe, cumpramos a regra e passemo-la para a enfermaria. Madre Maria responde: minha filha, como nos crivaremos de nosso para-raio no dormitório? Passemo-nos todas à enfermaria, então, com você. Não, minha mãe, retrucou a enfermeira, pois a regra ordena que a priora durma no dormitório. Quando transladaram a enferma, retiraram da cama um couro cru, semeado de percevejos ensanguentados. Esse couro foi recolhido e guardado pela priora, e quando iam substituí-lo por um colchão suave, o médico se opôs, dizendo que as pessoas acostumadas à penitência, quando passam da cama dura para o leito suave, adoecem, ordenando então pusessem um colchão de palha. O médico receitou um banho quente e aromático, sem nenhum efeito. A enfermidade se prolongou, consumindo-a. Sua cor rosada convertera-se em cor de cera. Seu rosto se enrubescia. Entretanto, quando a movimentavam para limpeza ou para curá-la, vertia copiosas lágrimas em vista dessa humilhação. Madre Francisca dos Anjos consolava-a nessa circunstância, dizendo: por que te envergonhas, minha irmãzinha querida? Se somos irmãs de um mesmo pai, somos filhas do Serafim de Assis,
Isso que agora faço contigo, tu farás depois comigo, não sofra, irmãzinha. E outras palavras docíssimas de alento. Madre Maria disputava para fazer esses serviços para sua sobrinha. Isso toca-me a mim como priora. Devo sempre ser a serva das minhas súditas. E assim servia as demais religiosas. Madre Francisca dizia, isso toca-me a mim como enfermeira. E nessas disputas amorosas para servi-la, no seu corpo transformou-se uma chaga. Resolviam-na como se fosse um pau para banhá-la e aliviá-la com alguns pós. Já não podia engolir alimentos, sendo sustentada só com líquidos. Em meio a esta terrível doença, era vítima de dores atrocíssimas, e sua paciência foi provada por seu divino esposo, durante os 5 anos que durou a enfermidade. A divina majestade retirou-lhe suas luzes e consolos celestiais e, por assim dizer, abandonou-a para sofrer as penas de um condenado. Todas as tuas coisas foram ilusão, engano e mentira. O demônio, figurado em serpente, vendo assim só, doente, pois até seu anjo da guarda se ocultou à sua vista, martirizava-a rigorosamente, dizendo, todas as tuas coisas foram ilusão, engano e mentira. Tu és minha. E apresentando-se com uma terrível crista na cabeça em forma de serra, prosseguia, com isto hei de te esmigalhar. A serpente mostrava uns olhos horríveis, saltava na cela e quando a doente despertava, encontrava-a querendo subir na cama. A vista desse monstro causava à santa doente um tormento inenarrável e quando a priora ia visitá-la, perguntava, minha filha, a serpente está aqui? Pois ela não a via. Ao que a Madre Mariana respondia, sim, minha mãe, está retorcendo-se por aí. Madre Maria pedia então que alguma outra religiosa a acompanhasse, pois ela tinha medo. Nessa noite escura de tribulações, Madre Mariana não abandonava as orações da 00:03 da madrugada. Mas sofria cada dia mais as desolações interiores, convencida de que toda sua vida não tinha sido mesmo um engano, ilusão e mentira. Via-se condenada para sempre, recorria à paixão de seu amado e lhe parecia que por justiça a condenava. Chamava a estrela dos mares, sua mãe Maria Santíssima, e com esta lua durante a noite da dor se ocultava, lhe parecia que também ela, em sua justiça, a condenava. Agravava-se a noite escura das tribulações. Desamparada assim do céu e da terra, sofria sem nenhum alento. Os frades menores entraram, celebravam a missa ali, na sua cela, e obrigavam-na a comungar. Porém, quando seu diretor se aproximava com as sagradas espécies, encontrava-a com os lábios fechados. Não podia abri-los. Ordenava-lhe, em nome da santa obediência, que abrisse a boca e comungasse. O que fazia, então? A duras penas. Seu esposo atormentava mais ainda, se convencia de ter cometido novo sacrilégio e a serpente dançava alegremente, dizendo, tenho mais outro sacrilégio para o inferno. E a vítima inocente sofria os maiores tormentos. Às vezes seu diretor exorcizava a cela para que a serpente se retirasse, e vendo seus sofrimentos chorava sem poder aliviá-los. Porque quando Deus quer purificar uma alma, só Ele próprio, por sua divina vontade, pode aliviar a alma. E devido ao alto grau de perfeição que Deus chamou Madre Mariana, eram grandes os sofrimentos e provas a que era sujeita nesta noite escura. Em meio a atrocíssimas dores de alma e corpo, chamava a Deus, e por vezes não conseguia falar, dada a extrema intensidade de seus sofrimentos, e apenas as lágrimas exprimiam o seu martírio. Na solidão, compôs estes versos que indicam sua cruel desolação. Ó encanto de meu amor, Jesus da minha alma, por que me deixas em amarga pena? Aí em espanhol, eu não vou saber falar, tá bom? Mas é mais ou menos isso. Madre Mariana fez sua santa enfermeira, Madre Francisca dos Anjos, escrever esses tocantes versos, porque não podia mexer sequer os dedos. A santa doente os ditava e juntos cantavam, pois apesar de extremamente extenuada, conservava sua voz melodiosa. Feriam assim o coração de seu amado, uma vez que Madre Francisca também possuía um espírito seráfico e provada santidade, e quando cantava com a vítima aflita era um concerto celestial. Madre Maria às vezes encontrava essas duas hóstias de agradável dor nessas melodiosas lamentações,
e seu coração se desfazia de ternura, sem poder aliviar o terrível cerco diabólico que sua santa sobrinha padecia com tanto rigor. Apesar do temor que naturalmente tinha da serpente, a amante priora acompanhava a Madre Mariana em todos os momentos em que estava livre do desempenho de suas funções. Deixo à consideração de minhas irmãs o que se passava nesses seráficos corações. Era 2 de fevereiro de 1589, havia raiado a aurora, mas a noite escura da Madre Mariana prosseguia ainda. A enfermeira caritativa, depois de prestar-lhe seus serviços, deixou-a a fim de assistir à Santa Missa e comungar. Conforme ordena a Santa Regra, Madre Mariana ficou na companhia de seu santo anjo da guarda, do seráfico Pai São Francisco, e aos cuidados de sua Mãe do Céu. Permanecia imóvel em seu leito de dor, quando ouviu em sua cela um barulho terrível. Madre Mariana, que rezava e interiormente sofria grandes amarguras, abriu os olhos, vendo a horrível e assombrosa serpente dando voltas em sua cela, arrastando-se pelas paredes, como se alguém a perseguisse para tirá-la dali. Nesse momento, as penas de alma dessa virgem invicta aumentaram. O desespero apoderou-se de seu espírito e todos os atos heróicos de sua vida lhe pareciam criminosos. Suas boas obras, obras de perdição. Sua própria vocação, engano e ilusão, com o qual tinha assinado sua perdição. Nesse triste estado interior, quando lhe parecia que, pela violência do sofrimento, sua alma se desprendia do corpo para cair como chumbo no inferno, esforçou-se gritando: Estrela do mar, Maria Imaculada, a débil embarcação de minha alma naufraga, as águas da tribulação me afogam, salvai-me, pois pereço. No auge das provações, refulgente aparição de Nossa Senhora, a serpente é precipitada no inferno. Mal acabou de pronunciar essa última palavra, viu-se rodeada por uma luz celestial e que uma mão carinhosa tocava na cabeça, ouvindo ao mesmo tempo uma voz doce que dizia: Por que temes, minha filha? Não sabes que estou contigo na tribulação? Levanta-te e olha-me. A humilde religiosa, com suas próprias forças, levantou-se na cama e viu uma senhora cheia de majestade e grandeza, a qual respirava doçura e amor, e vendo-a perguntou: Quem és, formosa senhora? Eu sou a Mãe do Céu, que invocaste. Dissiparam-se as trevas de tua mente, viste o que é o inferno, sentindo e agora tirando-te dali. Colocar-te-ei no purgatório, a fim de que termines de purificar tua alma, porque teu Senhor e teu Deus te destinam para grandes felizes sucessos durante a vida. Diga à tua mãe da terra que se prepare para viajar para a eternidade, pois é chegado o tempo de que, saindo deste mundo, receba o prêmio por tantos sacrifícios e sofrimentos parecidos pela fundação deste convento, o qual amo com todo o meu coração. Este mosteiro será muito perseguido nos séculos vindouros, chegando a perseguição ao extremo de atentar contra a vida de minhas filhas. Não conseguindo isso, trabalharão com tenacidade infernal pela sua extinção, valendo-se de religiosos e da autoridade superior. Porém, como nada podem os homens contra as obras de Deus, terei neste mesmo solar filhas dignas do meu amor, mártires de espírito, as quais, desprezadas pelos outros e por si mesmas, serão mais amadas por Deus, e as firmíssimas colunas que sustentarão a então agonizante comunidade. Comunico agora a vida a teus nervos, veias as tuas artérias, afastando daqui a maldita serpente. Ficas em doce tranquilidade, como ficam as almas no local de expiação. Ao dizer essas palavras, a enorme serpente deu um grito horrível de desespero e precipitou-se ao inferno com grande estrondo que produziu um tremor na terra, na cidade e no convento. Madre Mariana estava como que morta. Assim encontraram a enfermeira e sua priora, que ocorreram para assisti-la ao sentirem o tremor, e orando junto dela, vira que voltava a si, movendo todos os seus membros, os quais tinham estado secos e sem vida durante 5 meses. E abrindo seus olhos formosos, lhes disse: Madres, já estou com movimento em todo o meu corpo. Quão boa é a Rainha do Céu! Ela me curou e me salvou. Rezemos o Santo Rosário.
Madre Mariana fê-lo rezar. Então, mas notava-se que sua alma uma tristeza profunda, e ao mesmo tempo a paz e a tranquilidade do justo que sofre unido a Deus, sem temor de cair em desgraça. Concluída a recitação do rosário, cantavam a ladainha lauretana. Madre Mariana, que deu a entonação, foi seguida com grande alegria pelas presentes, as quais asseguravam nunca terem sentido seus corações tão abrasados de amor a Deus como nessa ocasião em que cantaram com a santa. Trouxeram-lhe a seguir uma travessa de sopa com pão e carne, comendo ela sozinha por si mesma, sem necessitar de ajuda. Deu graças ao doador de todo o bem e ficou a sós com a Madre Maria, a fim de prestar contas do que havia passado em sua alma. A priora recebeu pouco depois o padre confessor, dizendo-lhe: Padre, meu desterro já termina. Ajuda-me a preparar minha alma para o grande salto do tempo para a eternidade. O padre perguntou como ela sabia disso e ela guardou silêncio. Após ouvir a Madre Mariana, o confessor disse à Madre Maria: Valor, minha filha, valor. O céu está próximo para a reverenda. Quando estiver sob o manto azulado de Nossa Mãe Imaculada, não esqueça de suas irmãs e de seus irmãos menores, os quais em todos os tempos favorecerão nosso convento da Imaculada Conceição. Jesus Cristo sofreu bem mais do que eu. Prosseguida Madre Mariana em sua cama, sofrendo indizivelmente em sua alma e corpo, mas com tranquilidade de uma alma justa, tinha, por outro lado, o consolo de mover-se por si mesma. No decurso desse purgatório, teve exemplo prático de como devem as religiosas receber as provações interiores e as enfermidades corpóreas, animadas pelo espírito de sacrifício, exercitando para a edificação de nossas irmãs as virtudes da fé, esperança, caridade, paciência, tolerância e silenciosa resignação, com os quais nos converteremos em verdadeiros apóstolos de Jesus crucificado, divino modelo dos predestinados, a cuja imagem nós devemos conformar para sermos reconhecidos por nosso Pai Celestial. Isso o compreendia bem nossa humilde religiosa em meio às maiores penas, as quais sofria muito bem, pois era um anjo da dor. Embora o Senhor tivesse afrouxado suas mãos, deixando-a livre para movimento, para atender-se a si mesma, ela conservava em todo o rigor e as dores e incômodos próprios a uma doente. O médico, Sr. Sancho, via-se perdido em sua medicina, sendo de se notar que era médico mais famoso do país, a quem ocorriam doentes também fora da cidade. Dizia a Madre Maria que estava desenganado quanto ao estado de saúde da Madre Mariana, o qual piorava dia a dia. Insistia que sua morte era inevitável e que teríamos no céu uma amiga, irmã e medianeira. As forças físicas desse anjo de dor se exauriam paulatinamente, chegando ao extremo de não poder engolir nenhum líquido, sem perder por isso a doce tranquilidade de uma alma abnegada e santa. Quando a priora e suas irmãs perguntavam como ela se sentia, respondia com um sorriso celestial: Bastante mal, creio que meu desterro já termina, mas Jesus Cristo, o amado de minha alma, sofreu bem mais do que eu e nisso está a minha felicidade. Morte mística de Soror Mariana de Jesus. Bendita a vontade de Deus, tão cheia de doces encantos para a minha alma. Permaneceu nesse estado até princípios de setembro de 1589, quando, na segunda quarta desse mês, às 9 horas da manhã, começou sua agonia. Nesse dia, pela manhã, celebraram a Santa Missa em sua presença. Recebeu a extrema unção com edificante e admirável fervor, e com a imensa alegria de quem se vê no termo de seus sofrimentos, ao toque do som lúgubre do sino, a comunidade e os menores em lágrimas rodearam sua cama. Aí permaneceram até meio-dia e, vendo que não morria, retiraram-se para tomar seu alimento, ficando ao lado somente a santa enfermeira. À tarde, as irmãs e os frades retornaram, acompanhando até o toque das Ave-Marias, ordenando-lhe, em nome da santa obediência, que não morresse senão em sua presença. Como estavam convictos da obediência dessa religiosa exemplar, passaram a noite tranquilos. Nas manhãs seguintes, a encontraram na mesma agonia.
Ao meio-dia da sexta-feira começaram as convulsões de seu corpo. Seu formoso rosto desfigurou-se, apoderando-se dele uma palidez e um frio da morte. Madre Maria e os frades disseram, então, irmãos e madres, rezemos com fervor, a fim de que o Senhor seja servido levando essa bendita alma de seu corpo, pois já não há coração para vê-la sofrer mais. E puseram-se a rezar, encomendando sua alma a Deus. Às 3:30 da tarde, levantou seus olhos ao céu, baixando-os logo, olhando o crucifixo que portava nas mãos. Estreitou-o contra o seu coração, derramando sobre ele algumas lágrimas. Inclinou ligeiramente sua cabeça sobre o Cristo e, dando um suspiro, morreu. Os frades diziam chorando: foi-se nossa angelical irmã. Pobre de nós, que ainda ficamos no desterro desta vida. As religiosas que se convenceram de sua morte choraram, e os frades lhe cantaram um último responsório. Chamaram o Sr. Sancho, que testemunhou que ela estava morta. Saíram do mosteiro, e as freiras amortalharam seu cadáver gelado, floreando-o nas andas que tinham para esse efeito, conduzindo-o ao coro inferior. O povo e a nobreza que velaram seu corpo na sexta-feira e no sábado choraram e clamaram para ver sua madre, dizendo aos gritos: morreu a santa! Se foi nosso anjo! As religiosas revezavam dia e noite, mantendo acesas as velas que a iluminavam. Temiam a decomposição de seu cadáver, mas quando se aproximavam e nela tocavam, convenciam-se de que a corrupção ainda não tinha invadido seu corpo gelado. Na noite de sábado, Madre Maria disse às freiras: minhas filhas, nossa irmã já não necessita de nós. Estamos sofridas e cansadas. Deitemo-nos todas, deixamo-a sob os cuidados do solitário do sacrário, a quem nossa irmã amou com delírio. Recuperemos nossas forças para rezarmos o ofício parvo, que é sempre e será para as filhas da Imaculada Conceição o sustento da observância regular e da conservação do fervor do espírito religioso. As religiosas se recolheram tristes e chorosas. O sono se apoderou delas e dormiram profundamente. Sua ressurreição. Pela manhã, levantaram-se fervorosas para o ofício e encaminharam-se ao coro. Quando aí chegaram, veem que a Madre Mariana estava rezando e ia abraçá-las, dando-lhes o aleluia. As freiras, assustadas, começaram a correr e ela lhes dizia: minhas irmãzinhas, estou viva. Por que tendes medo? Quando me quereríeis tanto? Todas saíram e foram ao dormitório avisar Madre Maria e, reunidas em comunidade, voltaram ao coro superior. A priora, encontrando Madre Mariana ali, pensando que fosse sua alma, disse: em nome de Deus e da santa obediência, mando que me digas o que necessitas. Madre, não tenhas medo, respondeu, estou viva e quero estar com minhas irmãs e viver com elas. Dizendo isso, foi abraçar Madre Maria, a qual se esquivava por temor. Madre Mariana insistia: veja-me, Madre, sou eu mesma, estou sã e robusta. Rezaram a seguir o ofício parvo, e como Madre Mariana estivesse com elas, permaneciam com medo. Concluída a recitação, foram todas ao coro inferior para ver se o cadáver ali se encontrava. Viram somente as andas vazias, as mortalhas e as velas, convencendo-se então de que ela havia mesmo ressuscitado. Avisaram os frades que a viram expirar, os quais ficaram abismados pelo portento. Madre Mariana foi comungar, prestando contas a seguir ao seu diretor, o reverendo padre Antônio Jurado, e a Madre Maria do que havia ocorrido. Disse que Deus, nosso Senhor, quando ela morreu, colocou sua alma em outra purificação, por onde ela via como estava o seu cadáver, parecendo num purgatório místico, e que permaneceu nesse sofrimento até as 3 horas da madrugada de domingo, e que na hora em que nosso Senhor ressuscitou, sua alma voltou ao corpo, comunicando-lhe o rigor e a robustez de antes. Levantou-se e desceu das andas e apagou uma vela que, em virtude de um tremor de terra, havia caído, ameaçando incendiar o convento. Apagada a vela e liberta das mortalhas, foi ao coro superior esperar suas irmãs para lhes dar o aleluia, dizendo-lhes que nosso Senhor lhe havia concedido a vida, porque é doce e meritório padecer e sofrer por amor a Cristo.
Com este relato ficaram admiradas, pois viram a Madre Mariana, que durante 1 ano esteve prostrada na cama, tão extenuada, e agora estava robusta, cheia de carne, com suas maçãs rosadas como antes. Chamaram o médico Sr. Sancho, avisando-o do sucedido, mas ele não quis entrar, taxando-as de dementes por causa do cansaço. E foi aos franciscanos para dizer aos frades que enterrassem logo o cadáver de Madre Mariana, pois senão as religiosas ficariam doentes, loucas. Não encontrando os frades no convento, entrou no mosteiro e, vendo Madre Mariana viva e robusta, admirou-se, dizendo: como são incompreensíveis os juízos de Deus! E declarou sob juramento o ocorrido, juntamente com os reverendos padres e a comunidade de religiosas. Estas declarações existem nos arquivos do mosteiro. Madre Mariana prosseguiu em sua vida penitente e não é fácil exprimir o que aconteceria nessa alma que retorna à vida depois de padecer, deixando à consideração de nossos leitores a alegria da comunidade ao se convencer de que ela estava viva, pois acharam tesouro por cuja perda tanto choraram. Ó Deus imenso, Tu és admirável em Teus santos. Capítulo 14. Corriam os anos do Senhor de 1592 e Madre Maria, esmagada pelas dores, tinha sua enfermidade do coração agravada. O médico Sr. Sancho disse aos frades menores que a Madre Fundadora necessitava de tranquilidade e descanso. Ao ouvir isso, o reverendo padre provincial da Ordem Seráfica reuniu os frades do definitório e, conferenciando a respeito, resolveram fazer o capítulo para que se elegesse uma nova priora, a fim de preservar a vida da fundadora. Os frades vieram imediatamente ao mosteiro e, reunida a comunidade, o provincial falou às religiosas, comunicando a determinação médica e de como a Madre Maria iria deixar o priorato, e que no dia seguinte, após a Santa Missa, seria eleita a nova priora no seu lugar. Encarregou-as de rezarem muito a Deus Nosso Senhor na intenção do feliz acerto da eleição, e lhes fez uma amorosa prática. Dito isso, na presença dos reverendos padres, a Madre Maria despediu-se da comunidade com as referidas palavras: queridas filhas e irmãs minhas, a bondade amorosa de Deus em relação a estas terras fez vir da Espanha esta vossa Madre para a fundação deste mosteiro da Imaculada Conceição de Maria Santíssima. Como são doces as recordações do que eu passei no meu mosteiro da Espanha, onde reinava fiel observância monástica, encontrando-me tranquila em minha mais rica idade. E quando menos imaginava, a obediência mandou-me que atravessasse os mares e viesse fazer esta fundação aqui. Lágrimas, rogos, empenhos, tudo fracassou, rendi-me sob o peso desta obediência e, inclinando minha fronte sobre a Santa Cruz, abracei-a com ânimo preparado para todo o pesar amargo. Desde o momento em que navegava em alto mar, quando a serpente infernal suscitou uma tormenta, até hoje, o coração de vossa fundadora tem sido vítima de martírios cruéis. Quantos sacrifícios, penuras e pobrezas para vos prover do necessário. Chega por fim a hora de adeus final, temporal, mas vos esperarei no céu. Mas antes de partir, a vós confiarei um segredo. É que morro de dor ao ver que muito rapidamente repelireis a obediência aos menores, mudando incautas de jurisdição, e no fim vos direi: ai, filhas minhas, se conhecesses o dom de Deus que agora tendes, amanhã vossas menores chorarão sobre vós, e essas lágrimas chegarão ao trono do Senhor. Rogo-vos uma vez mais que penseis em assunto tão grave, sob a luz da eternidade. Enfim, vossa madre, prostrada em terra, pede perdão por todo mau exemplo e falta de virtude, e em penhor do amor maternal que vos deixo, minha sobrinha Mariana de Jesus, a bênção rogai por mim. Aqui as lágrimas das religiosas corriam como uma torrente. Todas abraçaram a Madre Fundadora e era de se ver essa cena lastimosa entre a madre e as filhas, das quais parecia-lhes arrancar o coração. Cada qual prometia fidelidade, submetendo-se aos menores. Chegando as 4 religiosas descontentes, abraçaram em silêncio sua madre, e esta lhes disse entre soluços: filhas minhas, como quisera lhes dar meu coração em penhor do meu amor.
Ah, que ternura e que lágrimas de compaixão derramariam os frades menores ao ouvir os lamentos das religiosas, não podendo confortá-las, deixando ainda como priora a fundadora entre gemidos. As religiosas rogavam ao provincial que não lhes tirasse sua madre e que não se fizesse o capítulo, mas o reverendo padre lhe fez ver que isso era impossível e que no dia seguinte seria feita a eleição da nova abadesa. Os padres se retiraram, ficando as religiosas gemendo pela aproximação da separação do sol que lhes dava a vida. Bem se podia compreender como passariam aquela noite invocando o divino esposo para que as iluminasse, a fim de poder eleger a priora que fosse de sua santa divina vontade. Madre Mariana é eleita como priora. Com efeito, Deus ouviu seus gemidos, iluminando-as para que vissem quem deveria ocupar o lugar da fundadora. No dia seguinte, após a Santa Missa, foi feito o capítulo presidido pelos reverendos frades menores, e na primeira votação, com unanimidade de votos, saiu canonicamente eleita a reverenda Madre Mariana de Jesus Torres, a ressuscitada. O regozijo das religiosas foi geral, ao ver que Deus lhes dava por abadesa uma madre tão digna e santa, sobrinha de sua madre fundadora. A humilde pomba, confundida e envergonhada ao confrontar sua pequenez com tal alta dignidade, não queria aceitar o cargo, chorando desconsolada, parecendo uma triste menina nos braços de Madre Maria. A santa fundadora a acariciava, dizendo-lhe que ela mesma deveria desempenhar esse ofício, acrescentando outras palavras de consolo, e vendo que a sobrinha não aceitava razões, disse-lhe com ares de autoridade: "Minha filha, isto é ser religiosa." Revestindo-a com uma capa magna, obrigou-a a carregar a cruz. Enquanto Madre Mariana renunciava repetidas vezes o ofício diante do provincial, dizendo, banhada em lágrimas, que não tinha a idade que prescreve a regra e que havia outras religiosas melhores e mais dignas. A isso o reverendo padre respondeu: "Renuncie também à vocação religiosa." "Isso não, padre meu," replicou, "jamais o farei." Prosseguiu então o provincial: "Se tens amor e obediência, em nome do seráfico pai São Francisco de Assis e da santa obediência, aceite o ofício de priora." Com esse preceito, submeteu-se, chorava, recebendo o cargo. Sentada na cadeira abacial, recebeu a obediência de todas as religiosas. A primeira que ajoelhou para prestar obediência foi a madre fundadora, a qual, abraçando-a, disse: "Minha filha, agora és minha mãe, e tu fecharás meus olhos." A seguir, prestaram obediência às demais religiosas, e a cada uma o reverendo padre provincial dava uma estampa de nosso pai São Francisco. Concluída essa comovente cerimônia, o provincial dirigia-lhes uma prática eloquente, explicando como deve ser reverenciada e acatada a priora e o significado do ato. Terminado a prática, entraram pelos claustros em procissão, e os frades menores cantaram o Te Deum Laudamus. Durante a procissão, o rosto de Madre Mariana, que era sempre rosado, empalideceu-se como cera, embora conservado sua formosura. Acabada a procissão, os frades dirigiam belas palavras às religiosas na sala capitular, deixando a seguir o mosteiro. Ao meio-dia, dirigiram-se para o refeitório e, ao mesmo tempo, na porta tocavam um sino. Eram os menores que lhes enviavam a refeição. Tal era o amor que devotavam à comunidade e, em especial, às fundadoras. Eles haviam pedido esmolas e fizeram preparar a comida para a nova abadesa e suas filhas. Oh, com que ternura e gratidão a madre fundadora, a nova abadesa e as demais religiosas receberam o obséquio de seus irmãos seráficos, os quais, depois de haverem alimentado o entendimento e o coração de suas irmãs, com formosas práticas e demonstrações de afeto paternal, oferecendo-se para ajudar a nova priora a servir e proteger a comunidade até quando Deus quiser. Desejaram também oferecer-lhes neste dia o delicado alimento para suas existências desfalecidas. Assim, o regozijo da comunidade, festejando sua nova priora, nesses benditos claustros, foi todo seráfico e inigualável. No céu, a união e a caridade resplandeciam, e a Imaculada Conceição se gloriaria de ter como priora a filha primogênita de seus amores, manifestando-se da seguinte maneira:
Nossa Senhora envia a Madre Mariana um manjar celestial. Na tarde desse mesmo dia, um desconhecido chamava as religiosas na roda. Madre Maria atendeu-o, recebendo este recado. A senhora, sabendo que Madre Mariana de Jesus Torres foi eleita abadesa, lhe manda este manjar, dizendo que a tem como sempre presente. A dádiva era de tal maneira grande que a superiora foi chamar suas irmãs, para que a ajudassem a transportá-la, perguntando quem era a senhora que enviava tão requintado obséquio. Ficou sem resposta, e recolhendo-o com suas brancas e formosas mãos, foi apresentá-lo cheia de encantamento à Madre Mariana, dizendo: Minha mãe, veja este delicado presente que te mandam, e deu o recado da senhora. Que senhora? Indagou Madre Mariana. Não dá o nome, respondeu Madre Maria. Sem dúvida será a Marquesa, prosseguiu a santa. Madre Mariana fixou-se então com suma atenção no obséquio, sorrindo docemente. Distribuíram o manjar entre as religiosas e, na medida em que haviam, ia se multiplicando, sendo a quantia de cada qual tão grande que por si só bastava para saciar um faminto. As freiras garantiram jamais ter comido um alimento tão esguiz. Sem dúvida alguma, a Santíssima Virgem enviou para sua filha esse manjar celestial. Por isso, Madre Mariana sorriu, pois devia compreender que era sua mãe quem o enviava. Confundem a Santíssima Virgem com a Marquesa. No dia seguinte, Madre Maria foi à roda receber os ricos presentes enviados pela Marquesa e também alguns patacões para o sustento da comunidade. A Marquesa, sabendo que Madre Mariana havia sido eleita priora, quis felicitá-la vindo pessoalmente ao mosteiro. Madre Mariana não pôde recebê-la nesse dia por indisposição. A Marquesa respondeu então que voltaria no dia seguinte, mandando que dissesse à priora que, enquanto essa sua jovem amiga estivesse como abadesa, as despensas do mosteiro estariam sempre providas. Madre Maria agradeceu-a, então, por tudo quanto havia enviado, especialmente o requintado manjar do dia anterior. Não, madre, disse a Marquesa, estás equivocada. Não enviei nada ontem. Envergonho-me disso, mas não haviam ainda chegado os alimentos das minhas terras e não pude preparar nada. E como Madre Maria insistisse, a Marquesa perguntou qual era a natureza do presente. Recebendo a explicação, ela respondeu: isso não foi preparado em minha casa, nem servido na minha mesa. Com isso, Madre Maria compreenderia, sem dúvida alguma, como a Santíssima Virgem havia presenteado sua sobrinha, começando assim os sucessos de amor e misericórdia para essa comunidade. Na noite do dia em que foi eleita, Madre Mariana permaneceu 5 horas como que morta. As religiosas assustadas quiseram chamar o médico, mas Madre Maria disse-lhes que não o fizessem e que a deixassem. Quando voltou a si, derramou uma torrente de lágrimas, e as freiras falaram a sós com a fundadora, rogando-lhe que permanecesse governando-as, pois Madre Mariana, de tanto chorar, acabaria ficando doente. Não, minhas filhas, respondeu, isso passará, essa é a vontade de Deus. E ficando a sós com a sobrinha de joelhos, lhe disse: minha mãe, tu és minha mãe e priora, mas sendo eu a fundadora, tenho o direito, por seres minha filha, de que me comuniques o que te aconteceu. Madre Maria recebe a notícia de sua morte. Madre Mariana tomou Madre Maria pela mão e, estreitando-a contra seu peito, beijou-a, dizendo em prantos: minha mãe, eu te vi morta, e que me deixas quando mais necessito de ti. Prosternei-me diante do trono de Deus, sacrificando minha vida no lugar da tua. Mas não fui digna de que ele me aceitasse, pois a fruta já está madura para ir para o céu. Madre Maria, trêmula, pergunta: quando será isto, minha filha? Logo, madre, respondeu a sobrinha, e oxalá possa eu te acompanhar. Não, minha filha, retomou a primeira. Quando chegar no céu prostrada diante do trono de Deus, rogar-lhe-ei que te dê longa vida, a fim de que mantenhas a santa observância e governes o meu mosteiro. Ai, minha mãe, prosseguiu Madre Mariana, logo os menores se separarão da ordem. Tu não poderias resistir a esse sofrimento. Ele ficou então só para mim. E comunicou a tia todos os padecimentos que nesse êxtase viu que teria que sofrer. Serei perseguida, madre, encarcerada e atormentada.
Madre Mariana viu que o rosto de sua tia se transformava em profundo sofrimento e sentiu uma inspiração secreta que lhe dizia para não continuar comunicando-lhe suas penas futuras, a fim de não agravar o mau estado de sua saúde, e ficou calada. Prognóstico sobre o relaxamento da vida em comunidade. Madre Maria disse à sobrinha: minha filha, a vida comum se relaxará. E clamo ao Senhor que isso não aconteça no meu tempo e nem no teu. Não, minha mãe, disse Madre Mariana, isso não se dará no meu tempo. Só quando, e quando estiverem em vida particular, haverá ainda almas que com seus sacrifícios conterão a vida. Ai, meu Deus! Almas particulares, de vida particular, haverá ainda que com seus sacrifícios conterão a ira divina. Almas vítimas. Madre Mariana viu as almas vítimas do século XX. Com efeito, a profecia de Madre Maria se cumpriu. A vida comum durou 118. 118, falta algo no original, depois da fundação, quando já estavam mortas. A profecia de Madre Maria se cumpriu. A vida comum durou 118 anos, eu acho que é isso, depois da fundação, depois que já estavam mortos, Madre Maria deu para a sobrinha seguir regras de governo da comunidade, confiando-lhe vários segredos e os grandes sofrimentos que padeceram desde a fundação. Separando-se da sobrinha, após tê-la abraçado, foi falar ao reverendo padre provincial banhado em prantos. Meu pai, temo muitos delícias da santa pobreza que há nos franciscanos. Contenhas, trabalhes e elimines todos os abusos. Capítulo 15. De como Madre Mariana de Jesus continuou governando o mosteiro com acerto. Última enfermidade da Madre Fundadora e sua preciosa morte. Lamento de sua comunidade. O governo da Madre Mariana de Jesus foi de paz, doçura e estrita observância. Desde o momento em que aceitou a cruz do priorato, imitou a seu divino esposo com suma diligência e heróica fortaleza para zelar pela honra de seu amado, promovendo o culto divino. Em uma palavra, a Santíssima Virgem governava o espírito de Madre Mariana. Ora, em todas as dificuldades, consultava ela sua tia, Madre Maria, sendo seu único consolo comunicar-lhe suas dúvidas e tribulações. Mas como Deus Nosso Senhor quis que a alma dessa jovem priora subisse ao Calvário sozinha, permitiu ele que a dura prova da morte da Madre Fundadora purificasse a alma de Madre Mariana, a fim de que na solidão e no desamparo fosse a vítima do mosteiro da Imaculada Conceição. Agravava-se a enfermidade de Madre Maria. Corria o ano do Senhor de 1593 e a saúde de Madre Maria agravava-se sensivelmente, e era tal sua fraqueza e a violência que ela se fazia para assistir os atos da comunidade que suas filhas lhe rogavam que tivesse algum descanso, porque seus achaques não lhe permitiam mais a estrita observância. Minhas filhas, respondia a madre, sou fundadora deste mosteiro e quero deixar as minhas filhas como fundamento a observância. E a violência que me faço, eu não admitirei descanso, senão somente na hora que eu for para o céu, pois a vida é para trabalhar. Com efeito, esta hóstia puríssima se ia consumindo nos altares da caridade para com suas filhas presentes e futuras, até que chegou o dia 17 de setembro, festas dos estigmas do seráfico pai São Francisco. Nas segundas vésperas, acometeu-lhe um acesso da doença. Apoiada em sua cadeira e sustentada por Madre Mariana, ficou até que acabasse a divina salmodia. Terminou-a nos braços de sua priora e sobrinha. Saiu então do coro e foi conduzida à enfermaria, onde Madre Mariana lhe disse: minha madre, é a primeira vez que vos ordeno por obediência que descanse na cama e não assistais mais aos atos da comunidade. Madre Maria acatou a ordem de sua priora, correram-lhe lágrimas dos olhos e, beijando o escapulário de sua sobrinha, permaneceu na cama por alguns dias. Chegou a novena de nosso pai São Francisco e nesses dias vestiam-na e levavam-na ao coro. E quando passava o dia na cama, estava sempre rodeada de suas filhas, pois elas não podiam desprender-se de sua madre fundadora. Num dos dias da novena, sofreu um agravamento tão violento que ouviu-se o estremecimento de seus ossos e nervos. Fechou os olhos e começou a agonizar. 3 horas durou sua agonia e as religiosas choravam sem consolo, pensando que já estivesse morta.
Madre Mariana as consolava. Não choreis, dizia. Madre Maria há de permanecer conosco há alguns dias ainda. Sucedeu que antes dessa última crise, Madre Maria dirigia-se um dia às religiosas que rodeavam seu leito e falou: Minhas filhas, como fundadora, vou pedir-vos um favor. E é que até que eu morra, durante este dia, não permitais que a Madre Amadessa, minha sobrinha, saia do meu lado, e que a Madre Vigária presida em tudo a comunidade. Todas as suas filhas acederam com gosto ao que lhe pedira, e a Madre Mariana não se separou uma só vez do leito da santa enferma, a qual lhe dava as regras para corrigir as culpadas. Minha filha, disse-lhe num desses dias, nunca corrijais, levada por teu zelo, enquanto a culpada não se acalmar e reconheça sua falta. Então tu, prostrada a seus pés, lhe rogarás que se emende, assim fiz eu. Oh, que momentos divinos colocos entre a fundadora e a priora da nascente comunidade da Imaculada Conceição. Madre Mariana passava as noites em oração junto à santa doente e até a pequena refeição tomava, consolando sua madre fundadora. Quando rezava, pedia ao Senhor que lhe concedesse a vida de sua madre e afastava o amargo cálice de sua morte, levando-a em seu lugar. Porém, em seu interior sentia que não era essa a vontade de Deus e com as palavras do seu divino esposo dizia: Não se faça a minha vontade, Pai, mas a vossa. Profecias da Madre Fundadora a respeito da Ordem. Oh, crudelíssimo martírio padeceu Madre Mariana na enfermidade de sua Madre Fundadora. Quando Madre Maria se refez do acesso, ficando a sós com a sobrinha, Madre Mariana de Jesus lhe disse: Minha Madre, até agora só eu vos comuniquei meu interior. Agora é vós que vai me contar o que se passou contigo. Minha filha, disse-lhe a Madre, os frades menores vão logo separar-se do governo do meu mosteiro. Ai, algumas almas ingratas repelirão a sujeição aos filhos do seráfico São Francisco. A ordem da Imaculada Conceição está inserida na árvore de nosso pai São Francisco, e ele mesmo sacudirá esta árvore para que caiam as folhas podres e secas. Ela será podada para que floresçam as flores, e isso ocorrerá com mais força no século XX. Esta árvore frondosa e robusta da Imaculada Conceição de tempos em tempos será sacudida por nosso pai São Francisco, a fim de que florescendo as flores deem frutos maduros de virtude. Haverá almas ingratas que, rejeitando a sujeição aos frades menores, perderão sua vocação. Neste êxtase viu a Madre Fundadora tudo o que devia acontecer nos séculos vindouros, e comunicando à Madre Mariana muitas coisas que não é possível expressar aqui ainda. Estas almas se uniram mais estreitamente com o espírito de profecia que Deus lhes comunicou. A saúde de Madre Maria agravava-se cada vez mais. Chamaram o doutor Sancho para vê-la, meneou a cabeça dizendo: Madre, no céu recordai-vos de vossos amigos. E saindo da cela da enferma, disse à Madre Mariana: Madre Maria morre, e deu-lhe os mais sentidos pêsames. Chegou o dia 4 de outubro, festa de nosso seráfico pai, e a santa doente amanheceu muito animada, cheia de vida. As religiosas juravam que nosso pai São Francisco havia escutado seus rogos e iria curar sua Santa Madre Fundadora. A comunidade estava muito contente. Entrou o reverendo padre provincial, celebrou a Santa Missa na cela da doente, deu-lhe a comunhão e depois se aproximou de seu leito e lhe tocou o pulso e imediatamente disse à Madre Mariana: O pulso já parou, a Madre morreu. Últimas palavras de bênção da Madre Fundadora. Madre Mariana aproximou-se e lhe disse: Madre Maria, minha Madre, que se passa convosco? Adeus, minha filha, eu me vou, respondeu-lhe. Deram-lhe novamente a extrema unção. O padre provincial pediu a cera benta e pôs-lhe na mão, dizendo: Madre Maria, teu divino esposo te espera. Já vais para o céu, e agora, como fundadora deste convento, abençoa as tuas filhas e dize as últimas palavras.
Então Madre Maria sentou-se, os sinais da doença desapareceram de seu rosto e ela ficou formosíssima, como uma rosa encarnada, tal como estava na idade de 33 anos, quando fundou a ordem. Em seus olhos vivíssimos, um olhar de doçura e afeto para suas filhas, pediu que lhes passassem o crucifixo e com amor recebeu-os nas mãos do padre provincial. Começou então a despedir-se de suas filhas, pediu-lhes perdão por tudo o que lhes houvesse causado escândalo e sofrimento. Dirigindo-se a 4 religiosas inobservantes, fez-lhe ver para o bem delas que havia tido fortaleza em sujeitá-las à obediência dos menores. Falou ainda outras palavras cheias de unção e amor. Enquanto isso, a comunidade chorava a gritos e os frades menores que rodeavam seu leito as acompanhavam no pranto. Minhas filhas, disse-lhes a madre, tende presente quanto me custou a fundação deste convento, e exortou-as à santa observância da regra. Não vos esqueçais de vossa madre. Adeus, minhas filhas, eu cuidarei de vós lá do céu, e de lá vos repreenderei. As religiosas disseram que nada tinham que lhe perdoar, mas que ela sim perdoasse a cada uma por tudo quanto lhe houvesse ofendido. Dito isto, acercou-se a Madre Mariana para receber sua bênção. A fundadora abençoou-a com o crucifixo e, fazendo as religiosas beijarem as sagradas chagas, estendia sua mão a cada uma delas para que a osculassem. Acabando de abençoar a comunidade, chamou a sobrinha dizendo que se aproxime a madre abadesa. E lhe disse, minha filha, adeus, deixo-te por herança o meu coração, o meu espírito, todos os meus sofrimentos e paixão do meu divino esposo, e te entrego a minha grei para que cuides da estrita observância. Eu que tive e tenho que dar estrita conta da alma de cada uma de minhas filhas, sustentei-me com fortaleza para o cumprimento da santa regra. Aqui a fundadora disse palavras de muito peso e edificação, novamente abençoou Madre Mariana, encarregando-a de suas filhas. Tu, minha filha, beija a chaga do lado. E parece que nesse ato ela entregou a sobrinha ao Sagrado Coração do Divino Esposo. Aí a fundadora deu-lhe o último abraço. A seguir, Madre Maria levantou o crucifixo e disse, abençoo a minha comunidade presente, abençoo a todas as minhas filhas futuras, até a última que há de ser fiel à sua vocação neste mesmo lugar. Conheço a todas com suas fisionomias, seus caracteres, suas virtudes e defeitos, e vejo através dos séculos o que lhes há de passar. Abençoo este mosteiro, abençoo estes benditos claustros que tanto me custaram. Abençoo estas muralhas e abençoo este lugar. Estas coisas foram escritas no coração de todas as minhas filhas aqui presentes. Elas transmitirão às minhas sucessoras, os quais, sabendo e lendo isso, me amarão. Então eu estarei no céu, de onde lhes darei uma bênção especial. E isto se saberá quando minha comunidade estiver agonizante no século XX, e como o débil barquinha combatida por furiosas ondas, porque neste tempo terei filhas dignas de sua vocação. Nesta difícil e angustiosa situação, a estrela dos mares, Maria Santíssima, a salvará do naufrágio, e o sopro do Espírito Santo acalmará a tormenta, deixando-as em tranquila paz, calma e bonança. Dito isto, deu a última bênção com o crucifixo e todas as suas sucessoras. Deu também uma bênção especial à ordem seráfica, dizendo, bendita sejas de Deus 1000 vezes, seráfica ordem, mãe minha, a cuja sombra vivi, em cujos braços morro tranquila, e em cuja sombra bendita se acolham todas as minhas filhas, até o último dia dos tempos, para serem resguardadas do milhano infernal e de seus enganos e sugestões. Aquela que a ame, seja bendita de Deus, e aquela que a despreze e dela se afaste, seja maldita. Ó meu seráfico Pai São Francisco, guardai sempre em vosso seráfico coração todas as vossas filhas concepcionistas. Este parece ter sido o último elan de seu inflamado amor a Deus e a sua seráfica ordem. Sua mão trêmula deixou cair o crucifixo e o provincial pôs a cera benta em sua mão e começou a agonia. Até aqui sua voz esteve sonora. Começando a agonia, deu um suspiro e rezava amorosamente as jaculatórias que lhe sugeriam o padre provincial e Madre Mariana. Jesus, Maria, José e Francisco, repetia docemente. Enquanto calavam padre e Madre Mariana, a moribunda as continuava repetindo. Seus olhos formosos tinham os elevados
os olhos ao céu. Madre Mariana lentamente o cerrava com a mão conforme iam se definhando, até que, fechando-se por completo, ouviu-se a última palavra que mal se entendeu: Francisco. Sua morte, sepultura e o juízo de Deus. Os frades rezavam as orações dos agonizantes e, quando cantavam o credo, ela exalou seu último suspiro com um doce sorriso, como se visse algo celestial. Neste momento, sua preciosa alma separou-se do seu corpo virginal e Madre Mariana viu como sua alma se apresentou ao tremendo juízo de Deus. Tinha o aspecto de uma branca e formosa névoa, com apenas uma ligeira mancha um tanto escura. Que interessante. Ao mesmo tempo, Madre Mariana viu no céu o trono da glória, de grande majestade e formosura, que a Madre Maria estava destinada num coro especial, que só era para fundadoras de ordens religiosas. O trono da Madre Maria era de grande glória e resplendor, por ser ela a fundadora do Mosteiro da Imaculada Conceição de Quito. Deus Nosso Senhor fez ver a Madre Mariana como sua tia foi ao purgatório por 8 dias. E como não sofria a pena do fogo, mas somente a do dano. Isto ela viu no próprio instante em que expirou a fundadora, enquanto os frades rodeavam seu leito e a viram morrer. Quando eles a viram morta, quiseram cantar o responsório, mas as religiosas se opuseram, sem dúvida, pensando que ela estivesse em um docíssimo êxtase, porque seu rosto estava formosíssimo, as maçãs do rosto e os lábios como se fossem rosas, a boca esboçava um sorriso entreaberta como se fosse falar. Pensavam que estivesse viva. Os frades, desde que começou a agonia, temiam que Madre Mariana, devido ao sofrimento, morresse junto. Mas Deus fortaleceu sua esposa, que sofria neste momento um duplo martírio, por ver a sua madre e por vê-la na prisão do purgatório. Ela sabia que Madre Maria já estava morta, mas não disse uma palavra, só beijou a fronte, nas mãos e nos pés. Os padres estavam insistentes para cantar o responsório, mas a comunidade se opunha, e assim ficaram todos rodeando o leito de seu tesouro. Procuraram o Dr. Sancho, como não o encontrassem em diversas partes da cidade, tiveram que fazer soar o toque do sino que as religiosas usavam para chamar o médico. Ele chegou então e, examinando a fundadora, disse aos menores: meus padres, a madre está morta já faz 2 horas. Assim sendo, cantaram o responsório e, transpassados de dor, saíram os frades, ficando a comunidade inconsolável, chorando a morte de sua madre. Madre Mariana não permitiu a ninguém que amortalhasse sua tia. Ela mesma, com amor de sobrinha, ternura de filha e reverência a uma santa, amortalhou seu santo cadáver. Oh, quais seriam os afetos de suas filhas, com que ternura osculariam estas mãos benfeitoras! E, desafogando em tristes lamentos corações órfãos, cobriram de flores a falecida e a levaram para velar no coro inferior. Formoso e como em êxtase, semelhante a uma rosa, seu corpo permaneceu 3 dias sem se decompor-se, nem exalar nenhum mau odor. De morta só tinha o frio. Suas filhas não podiam separar-se de sua madre. Dia e noite passaram junto ao seu cadáver, revezando-se e julgavam até que estivesse viva. Madre Mariana, que tudo sabia, deixava que desafogassem seu sofrimento aos pés de sua madre. Ao 3º dia, viram que sua mão havia se engrossado uma veia, e ainda que todo o corpo estivesse flexível e formoso seu rosto, foi necessário sepultar seu cadáver. Sepultaram-na no coro inferior, como em sinal indicado que foi a fundadora. As exéquias e todos os funerais foram feitos pelos frades menores. Madre Mariana, que tinha seu coração transido de dor, quando já estava sepultando o cadáver de sua amada tia, deu rédea solta à sua aflição. Fechou-se para chorar sua orfandade e rezou ao divino esposo, dizendo que não podia suportar mais ver sua madre no purgatório. Madre Mariana liberta a alma. Madre Mariana, liberta a alma de Madre Maria do purgatório. Oh, meu Deus, vamos lá. Me ajuda nessa parte que é maravilhoso. Meu amor, disse-lhe: se me tiraste a minha mãe da terra, fazei que eu a veja no céu. Ela ficou brava com Jesus. Dai-me a alma de minha mãe, e assim saberei se vós me amais.
Ela ficou triste pra caramba. Muito triste, querendo brigar com Deus. Apagai antes de mim do livro da vida. Atirai meu nome do livro da vida, porque a sua alma voe para o céu, para que sua alma voe para o céu. A estes amorosos rogos do sacrário lhe respondeu o Senhor: minha filha, aplica tuas lágrimas, tuas penitências e tudo o que fizeres nesta intenção durante 5 dias, e a alma de tua madre voará ao céu. Com que fervor oferecia isto a Madre Mariana para tirar do cárcere do purgatório a amada tia. Ao 5º dia, depois da comunhão, foi a priora arrebatada em êxtase, na hora da Santa Missa. E quando o sacerdote elevou a sagrada hóstia, viu sair uma alvíssima e formosa pomba que se subia ao céu. Graças a Deus, era a alma de sua tia, Madre Maria, que aproximando-se de Madre Mariana lhe disse: graças te dou, minha filha, já vou ao céu, e de lá te abençoarei e te ajudarei. Dito isto, voou para o céu, ficando Madre Mariana a agradecer ao seu divino esposo o haver livrado da prisão do purgatório a alma de sua amada tia. E vendo a imensa glória que gozava a partir desse dia, quando era vontade de Deus, a alma bem-aventurada da fundadora se comunicava com Madre Mariana, e esta a consultava sobre suas dúvidas, sendo a tia seu consolo na triste orfandade, ajudando-a e consolando lá do céu. Como paga a Deus, nosso Senhor, os sacrifícios feitos por seu amor, e como na divina presença a mais ligeira mancha é purificada para a união com Deus. Madre Maria foi uma alma puríssima, e quando teve grande temor da morte, perguntou-lhe a priora por que a temia, se talvez algum apego ainda tivesse terreno. Aí a Madre Maria respondeu: porque era essa a mancha que estava bendita lá, essa mancha que estava na alma dela na hora que ela estava morrendo, né, que ela foi pro juízo. Aí ela responde: não, minha filha, respondeu, pois tendo deixado minha pátria e tudo que estive na Espanha, nada tenho de afeição nem apego. Temo a morte, porque a dor que a alma sente ao separar-se do corpo me faz temer que me falte a fortaleza nessa hora. Ela tem medo de sair o corpo a alma do corpo. Esta foi a tentação e sofrimento que padeceu esta minha alma, sendo um serafim no amor, foi purificar-se no purgatório. Então ela foi purificar-se por causa do medo de sair do corpo. Só isso. Só o medo de sair do corpo já é o suficiente para sair do purgatório. Ai, meu pai do céu. Madre Mariana, depois da morte de sua tia, ficou só, padecendo indizíveis sofrimentos, e sua alma magnânima suportava em silêncio seus pesares, sendo o consolo das religiosas que iam lá lamentar a perda de sua fundadora. Consolava também as pessoas seculares que na cidade choravam. As pessoas seculares são os leigos, né? As pessoas que iam lá, que choravam a morte de sua Santa Madre benfeitora. Para todos, a Madre Priora era o bálsamo e cura das feridas do coração, pois a caridade seráfica que ela fazia com que se desse a todos, toda para todos, e somente ela sofria em silêncio a imensa falta de sua Madre fundadora. As virtudes de Madre Maria, os benefícios imensos que fez ao mosteiro e à cidade de Quito, estão relatados na crônica e na biografia de sua vida. Aqui só se registram aquelas coisas que diz respeitam à Madre Mariana. Após a morte dessa ilustre fundadora, Madre Mariana continuou governando o mosteiro com prudência, doçura e suavidade, aliadas à fortaleza a fim de manter a observância do seu primeiro rigor. Foi ela uma vítima de amor ao seu convento e a heroína para conservar o fervor da fundadora em sua comunidade. Madre Maria de Jesus Taboada, fundadora, morreu no dia 4 de outubro do ano de 1593, com a idade de 49 anos, 16 anos após a fundação do mosteiro. Aí vai continuar, o livro é grande, tá? Mas a gente vai deixar para depois, tem muita coisa boa ainda nesse livro. Jesus, eu confio em vós, fiat.